Fala pessoal, professor Matheus aqui para mais uma aula de história, hoje dando continuidade ali à Revolução Russa. As nossas últimas aulas foi para a gente entender ali como é que era a Rússia no século XIX. Falamos, Rússia é um país gigante, com uma população bem grande, mas ao mesmo tempo um país muito atrasado, feudal. A Rússia começa a se modernizar a partir do século XIX, com o czar Alexandre II. Falamos ali que mesmo com o czar Alexandre II tentando modernizar a Rússia ainda tinha uma situação ali de muita pobreza extrema e principalmente autoritarismo, né? O czar comandava de forma autoritária a Rússia, não permitia greves, manifestações, ele reprimia de forma violenta ali qualquer tipo de manifestação contra o regime czarista. Isso fez nascer ali vários partidos clandestinos, em especial a gente falou lá do Partido Operário Social Democrata Russo, que vai ter uma ruptura. Ele é um partido marxista e tem aquela ruptura entre bolcheviques e mencheviques que queriam implantar um socialismo dentro da Rússia. No meio disso tudo, falamos do Nicolau II, né? O czar que vai assumir a Rússia ali no final do século XIX, já na entrada do século XX, né? Aqui tem a foto dele e de sua família. Nicolau II, ele mantém essa tentativa de modernizar a Rússia, ao mesmo tempo que ele também mantém aquela opressão, aquele autoritarismo russo. E é no meio disso que nós vamos ver caindo e brotando ali a Revolução Russa. Então vamos falar na aula de hoje sobre o declínio, o final do regime czarista, o fim de Nicolau II e a famosa Revolução Russa aí, que vai criar essa nossa sociedade bipolarizada que a gente vive hoje, entre socialismo, a ideia de ser um partido de esquerda, outro partido de direita e etc, né, pessoal? Então vamos começar aqui com Nicolau II na Rússia. Primeira coisa, ele continua sendo um governo autoritário num país pobre. Isso vai se agravar no ano de 1902, quando uma grave crise no setor agrícola vai tomar a Rússia. Crise no setor agrícola, falta de alimento, fome, revolta dos camponeses e revolta dos operários também que estão aglutinados nas fábricas e, como nós falamos na aula passada, altamente explorado. Então nós vamos ver nas cidades greves de trabalhadores e no campo ali revolta de camponeses. No meio disso tudo, fica um terreno muito propício para aqueles partidos clandestinos começarem a fazer algumas ações terroristas. Eles vão fazer alguns atentados, cometer alguns atentados terroristas no meio da Rússia. Então, a situação da Rússia está começando a se agravar, a população está ficando agitada. E Nicolau II reprimia tudo isso da forma mais violenta possível. Nós estamos falando aqui de um período chamado de ensaio geral da Revolução. É como se fosse um antecedente. Antes da Revolução, nós vamos ver um ensaio para se criar a Revolução Russa no ano de 1917. Tudo começa aqui que no meio dessa guerra, dessa crise em 1902, nós vamos ver a Rússia, o czar metendo a Rússia num conflito. A guerra russo-japonesa, que vai acontecer no ano de 1904 e 1905, que vai colocar a Rússia e o Japão em rota de colisão, em conflito direto. Por quê? Por territórios que estão ali na Ásia, como por exemplo a Manchúria, que era um território chinês, tá? Que a Rússia queria dominar, como também a Coreia. A Coreia também a Rússia queria dominar. Ao mesmo tempo, o Japão também queria dominar tanto a Manchúria e a Coreia. No final, tanto a Rússia como o Japão entram em conflito, vão entrar em guerra e no final o Japão acaba vencendo essa guerra russo-japonesa. Bom, a situação da Rússia, que já estava das piores, já tinha fome, já tinha greve, já tinha manifestação, nós vamos ver que essa situação piora. Por quê? Porque o czar, tendo perdido a guerra, ele vai querer ressarcir os custos da guerra. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar os impostos, ele vai cobrar mais dos camponeses, cobrar mais dos trabalhadores, tá? Nós vamos ver que para essa guerra vai acontecer o recrutamento obrigatório da população. Então as pessoas vão ser obrigadas a irem para essa guerra para lutar e para morrer pela Rússia. E a Rússia já estava numa situação ruim. Essa guerra contra o Japão piora tudo isso. Então, no ano de 1905, a gente chama de ensaio geral, porque é aqui que a população vai começar a se revoltar de verdade contra o czar. Então, nós vamos conhecer aqui um fato chamado de Domingo Sangrento, que acontece no ano de 1905. As pessoas revoltadas com o czar, nós vamos ver ali que um padre da igreja ortodoxa, ele resolve reunir uma galera e fazer uma manifestação. Na verdade, ele vai fazer um abaixo-assinado, uma carta de abaixo-assinado, onde eles pedem melhores condições de vida, diminuição do imposto, melhores condições de trabalho, e eles vão assinar esta carta, tá? Só que ele resolve fazer uma manifestação totalmente pacífica no ano de 1905, aonde eles resolvem entregar essa petição, essa carta, esse abaixo-assinado
para o imperador. Então eles vão se reunir no palácio de inverno do imperador, na frente do palácio de inverno do imperador, que fica na cidade de São Petersburgo, para entregar essa petição para o czar. Mais de 100 mil pessoas se reúnem nessa movimentação pacífica, era totalmente pacifista, eles só realmente queriam entregar, era um pedido, eles ainda tinham respeito do czar, eles chamam o czar de papai ainda na carta, então eles ainda tinham respeito e estavam pedindo para que houvesse melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, de salário, e etc. Então, eles vão entregar numa manifestação pacífica essa carta para o czar. Como o czar vai acabar com essa manifestação? Ele vai chamar as tropas imperiais e vai abrir fogo contra os manifestantes. Por isso que esse momento vai ficar chamado de o Domingo Sangrento, o ensaio geral da Revolução. Depois disso, nós vamos ver que o povo, depois dessa manifestação, depois desse conflito, onde o povo vai ser massacrado pelas tropas do czar, o povo vai acabar perdendo totalmente a confiança e o respeito que eles tinham pelo czar. Beleza, e aí, o que vai acontecer? Esse povo agora, revoltado com o czar, revoltado com a situação da Rússia, revoltado com essa crise, com a fome, tá? O pessoal estava até descongelando, retirando cadáveres do chão, do solo, das suas tumbas, para poder comer esses cadáveres de tão grande que era a fome que eles estavam passando na Rússia. O que eles vão fazer? Eles vão começar a criar uma forma de governo separado, que nós vamos conhecer aqui como os sovietes, pessoas. Eles vão criar os sovietes. O que são os sovietes? Sovietes são grandes conselhos criados em cada uma das cidades russas, nas grandes cidades russas, que vão reunir ali camponês, soldado, operário. Esses sovietes, eles vão ser um governo à parte do governo do czar. Eles vão parar de respeitar o czar e vão começar a se organizar nesses sovietes, como se fosse um governo de autogestão. Cada cidade vai ter o seu sovietes, que é feito pelo povo, né, por esse povo oprimido, e esses sovietes vão reeleger um líder. E este líder vai governar como se fosse o prefeito daquele soviete, tá certo? E isso vai criar uma forma de governo separado do governo do czar. Depois de 1905, as pessoas vão parar de confiar no czar e vão começar a confiar, a respeitar os sovietes, beleza? Nisso, nós vamos ver que alguns exilados, né, como nós falamos lá, o próprio Vladimir Lenin, entre outros, vão começar a retornar para a Rússia. Eles vão desrespeitar o exílio, vão retornar para a Rússia, porque as pessoas estão desrespeitando mesmo o czar depois de 1905. E presta atenção que os sovietes são muito importantes aqui para a Revolução Russa. Esses governos separados, esses governos autônomos serão criados contra o czar para desrespeitar realmente o czar e vai reunir toda essa população pobre, essa população oprimida pelo governo do czar Nicolau II. Bom, com isso, o que o czar vai fazer? Vendo essa situação, depois do Domingo Sangrento, depois de 1905, o czar vai começar a tomar algumas medidas, né? A primeira vai ser a repressão, a violência, ele vai começar a assassinar esses líderes dos sovietes, ele vai começar a procurar esses manifestantes, esses grevistas, para tentar assassinar, prender, torturar. Maravilha. Mas só que ele vai perceber que continuar autoritário não vai funcionar. Se ele continuar autoritário, as pessoas não vão respeitar ele. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar algumas medidas dentro da própria Rússia. Uma delas vai ser criar uma pequena constituição, chamada de Lei Fundamental. É uma constituição bem simples ali, que não abrange muita coisa. Outro grande mecanismo que ele vai fazer é criar um parlamento, igual nós falamos lá sobre o parlamento inglês. Ele cria um parlamento para poder que haja a população participar da política. O nome do parlamento russo vai ser chamado de Duma. A Duma é o parlamento russo. Tá, esse parlamento ele controla o rei, igual acontecia, por exemplo, no parlamento inglês? Não. Esse parlamento ele é muito pouco eficaz. Na verdade, este parlamento ele poderia ser dissolvido a qualquer momento. O imperador, se ele não aceitasse uma medida do parlamento, ou se ele não gostasse dos membros que foram eleitos para o parlamento, ele simplesmente dissolvia todo o parlamento e fazia um novo. E ele vai fazer isso várias vezes. Tá, então se não é para respeitar o parlamento, se não é para respeitar a Constituição, por que ele cria o parlamento? Por que ele cria essa Constituição? Para ganhar tempo e para falar para a população que, olha, a gente está mudando, a gente está permitindo que vocês entrem na política, então fiquem tranquilos, parem de fazer revoltas, parem de fazer manifestação, tá certo? Então ele vai criar lá a Duma e vai criar essa Constituição
depois de 1905 para tentar acalmar os ânimos, porque ele está percebendo que, conforme está passando o tempo, a população está cada vez mais próxima de tentar fazer uma revolta e ir contra ele, né? Aquele respeito que ele tinha antes como imperador, ele foi totalmente perdido depois do Domingo Sangrento. Pessoal, nós vamos começar a falar aqui então finalmente da revolução em si. O que nós falamos ali de 95 e de 1905, da Duma, da criação da Duma, tudo isso foi o ensaio geral para a verdadeira revolução que vai acontecer no ano de 1917. As revoluções de fevereiro. Vamos falar sobre ela agora. Mas antes, para a gente falar dessa revolução, a gente tem que entender que o estopim de verdade dessa revolução foi a participação da Rússia na guerra. Por que a Rússia participa da Primeira Guerra Mundial? Primeiramente, a gente já falou lá, quando a gente falou sobre a Primeira Guerra Mundial, a Rússia, o czar da Rússia, ele tinha um desejo de expandir a economia da Rússia, né, a economia russa. Mas para isso, ele precisava dominar o Mar Mediterrâneo, ele precisava de uma saída do Mar Mediterrâneo. Então, para isso, ele entra na Primeira Guerra, né, e a gente tem que falar daquela questão da Sérvia, né, que ele queria uma saída, ele queria o Império Turco-Otomano. Tudo isso para conseguir uma saída para o mar Mediterrâneo. Ele vai se unir a quem? A Entente, né? A Inglaterra e a França, porque a Inglaterra e a França eles já tinham entregado capital para eles lá na época da modernização, eles já eram parceiros econômicos, então na época da guerra, lá na hora de formar as alianças, o pacto para a Primeira Guerra Mundial, o czar Nicolau II resolve se aliar, obviamente, aos seus parceiros econômicos. Então ele vai ficar do lado da França e da Inglaterra. No ano de 1914, depois de toda aquela crise nos Balcãs, estoura então a Primeira Guerra Mundial. A Rússia vai participar da Primeira Guerra Mundial, com soldados mal armados, com soldados mal treinados, mal alimentados. A Rússia estava passando por uma crise terrível, né? Uma crise onde as pessoas estão sendo exploradas, estão passando necessidade. E mesmo assim, o czar Nicolau resolve colocar a Rússia na Primeira Guerra Mundial. O que vai acontecer? Os russos, durante a Primeira Guerra Mundial, vão começar a se revoltar. Eles queriam sair da guerra. A Rússia, na Primeira Guerra Mundial, vai sofrer com inflação, os operários com uma jornada de trabalho gigantesco, a fome ainda está assolando o país. Então nós vamos ver o quê? Além de tudo isso, nós vamos ver que o czar convoca as pessoas para ir para a guerra, os homens para ir para a guerra, para lutar e provavelmente morrer, já que ele era o país mais mal equipado, mais mal armado da Primeira Guerra Mundial. O que vai acontecer dentro da Rússia? Os russos vão começar a fazer greves, manifestações, motins, né? Então os soldados vão começar a se rebelar, vão começar a sair do exército, vão começar a fugir da guerra, o que nós chamamos de deserção. Então os russos não queriam a guerra, os soldados começam a fugir e nós começamos ali a ter um desejo da população, um pedido da população para que a Rússia saia da guerra. Então os russos não queriam estar na Primeira Guerra Mundial. Pelo contrário, eles queriam sair da Primeira Guerra Mundial. No meio de toda essa crise, começam então essas manifestações contra a guerra, tá? O que acontece? Nós vamos ver lá o dia 8 de março, né? Uma manifestação das mulheres ali, começa com uma manifestação das mulheres das fábricas que param de trabalhar para pedir a saída da guerra, né? Elas vão parar de trabalhar porque os filhos delas, os maridos delas estão morrendo nesse conflito, então elas começam com uma greve. Essa greve vai acabar tomando quase todas as cidades, as maiores cidades da Rússia. Então nós vamos ver acontecendo uma greve geral na Rússia, uma paralisação completa da economia. E com isso, quem vai ganhar mais poder? Aquele conselho que a gente falou, os sovietes. Os sovietes cada vez mais estão ganhando poder. Enquanto a Rússia, quanto mais greve, quanto mais necessidade, mais fome está acontecendo na Rússia, os russos estão parando cada vez mais de obedecer o czar e começando a obedecer esses grandes conselhos, chamados de sovietes. Então, com a Primeira Guerra Mundial, com as greves, com a manifestação, a população começa a encher essas reuniões, começa a encher esses sovietes e entregar para eles cada vez mais poder para eles poderem comandar a Rússia, tá? Chegamos aí no dia 27 de fevereiro de 1917, desculpa, esse ano aí marcado com que os soldados da Rússia resolvem se manifestar. Eles se manifestam a favor dos sovietes, eles se manifestam contra o imperador, contra o czar, tá? E aí essas manifestações vão acabar tomando o controle das principais cidades. Os sovietes vão acabar tomando o controle ali da capital, vão tomar o controle. O soviete de Petrogrado vai acabar tomando o controle da capital. E a Duma
o parlamento não vai gostar da ideia do czar estar no comando e a Duma vai pedir a abdicação do cargo do Nicolau. Vai pedir para que Nicolau saia do cargo de imperador. E o czar, vendo que a cidade está tomada, que os sovietes têm poder, que a população está revoltada e agora os soldados também estão fazendo a manifestação, ele não vai ter outra saída a não ser abdicar ao cargo. Essa é a Revolução de Fevereiro de 1917. Tá? Não é essa revolução que transforma a Rússia em socialista ainda. Por quê? Depois que o czar abdica o cargo, quem vai entrar no poder vai ser a Duma. E vai ter um momento meio que complicado na Rússia. Depois que eles tiram o czar do poder, nós vamos ver que o poder vai ficar meio dividido dentro da Rússia. De um lado, nós vamos ver a Duma comandando, né, o parlamento russo comandando, e quem lidera o parlamento russo é inclusive o príncipe da Rússia, o Lvov, tá? Ele vai acabar comandando o parlamento russo, ele vai comandar ali a Duma e a Duma entra no poder do país, porque foi a Duma que pediu para o rei sair, então depois que o rei sai, que o imperador sai, Nicolau sai, a Duma que entra no poder. Só que além da Duma, tem uma outra instituição que nasceu ali no meio das ruas, no meio da cidade, chamado de sovietes. Os sovietes também estão com muito poder, principalmente os sovietes de Petrogrado. Esses sovietes eles estão comandando também os trabalhadores, os operários. Então vai ser um momento onde existe dois poderes dentro da Rússia. De um lado, o parlamento, e do outro lado, os sovietes. Então, a população russa fica nesse de quem vai comandar, os sovietes ou o parlamento. Nós vamos ver que essa situação ali vai acabar sendo resolvida com mais uma revolução do partido bolchevique. Aí sim, a revolução bolchevique é que vai tirar a Duma do poder, tirar a Rússia da guerra e estabelecer ali um governo socialista liderado por Vladimir Lenin. Por quê? Porque a Duma não atende o desejo da população. A Duma tira o czar do poder, mas ela não tira a Rússia da guerra, não faz reforma agrária, não coloca leis trabalhistas. Então, a Duma, apesar de entrar no poder e tirar o czar, ela não faz as reformas que a população queria. Enquanto isso, os sovietes estão com aquela ideia socialista, aquela ideia marxista, e esses sovietes estão comandando a população. Então, depois que tiram o czar, tem essa dualidade. Na próxima aula, a gente vai falar da segunda revolução que acontece, a revolução que coloca Vladimir Lenin no poder da Rússia. Tá certo, pessoas? Beijo, até a próxima aula.